Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Falsas Polêmicas. Essa série visa remontar algumas das hipotéticas polêmicas que levantam hoje em dia e visa provar que, no fundo, essas questões já foram resolvidas por grandes pensadores há muito tempo atrás, ok? Mas antes de irmos ao tema da aula de hoje, queria fazer aqui a vocês um convite. Nós já estamos na 46ª aula do nosso curso Introdução à Filosofia. Se você quiser conhecer mais sobre a filosofia, a profundidade das grandes teorias da filosofia clássica, tradicional, medieval, moderna e até mesmo os filósofos de hoje, basta se matricular no nosso curso. As inscrições ainda estão abertas, tá? Nós temos lá mais de 40 aulas gravadas, além de você também poder participar das novas aulas que serão ao vivo, ok? Se você se interessar, basta aqui enviar um comentário aqui embaixo do vídeo, ou então entrar em contato comigo no modo particular, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram. O Instagram é prof.robertovarela. Basta entrar em contato por lá que a gente resolve a parte burocrática, já que você quer ser inserido aí nessa caminhada, nessa peregrinação filosófica. Ok? Feito o convite, vamos ao vídeo de hoje, né? A pergunta de hoje que ilustra mais uma falsa polêmica é: Deus realmente existe? Né? Essa pergunta se faz necessária porque vem crescendo aí o número de ateus, né? E geralmente, quando você encontra um ateu que gosta de forçar essa opinião, Deus não existe, geralmente ele arroga para si uma capacidade intelectual superior a, por exemplo, um cristão que tem fé, né, que tem crença, que acredita na existência de Deus. Mas por que o ateu faz isso? Porque ele acha que a inteligência contradiz a fé. Isso é uma falta de compreensão do que é fé e uma falta de compreensão do que seria inteligência, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né, para mostrar que o ateu está errado de algum modo, é o seguinte: nós seres humanos somos seres bem diferentes dos outros seres que estão ao nosso redor, né? Somos diferentes de uma pedra, de uma árvore, de um cachorro, né? E essa diferença, basicamente, é explicada no seguinte aspecto: o homem, né, apesar dele ter uma alma, assim como os outros seres, que também são seres vivos, né, alma aqui no sentido de ânima, aquele princípio material que move o nosso corpo, né, o ser humano ele tem um aspecto na sua alma que os outros seres vivos não têm. Que aspecto é esse? O ser humano tem uma alma espiritual. Espiritual. E esse espiritual aqui, eu não estou falando no aspecto religioso. Esse espiritual aí significa dizer o seguinte, que na parte mais nobre da alma humana, nós encontramos uma parte chamada espírito. Então, o espírito não é uma terceira composição do homem, mas é uma parte nobre da alma humana, que diferencia o homem dos outros seres. O homem é um ser espiritual, os outros seres vivos não são. E nessa parte espiritual nós encontramos duas atribuições: a inteligência e a vontade. A nossa inteligência é uma inclinação à verdade, e a nossa vontade é uma inclinação ao bem. Os animais não têm consciência da verdade, os vegetais não têm consciência da verdade, muito menos miram bem. Não é isso? E a grande questão é, como é que a nossa inteligência age? A nossa inteligência, ela abstrai do mundo físico ao nosso redor aquilo que é essencial e que explica a ordem das coisas. E isso que explica a ordem das coisas, a natureza das coisas, é o que nós chamamos de verdade. Então, nós conseguimos adequar a nossa inteligência à essência das coisas de modo a contemplar uma verdade. Não tem como negar. Nós percebemos verdades. Os animais não percebem e nem os vegetais, que também são seres vivos, mas que não têm inteligência. Né? Só que olha que coisa curiosa. Nós só conseguimos captar certas verdades porque o mundo ao nosso redor ele é totalmente ordenado, ou maximamente ordenado. Porque a verdade supõe ordem. Então, por exemplo, quando eu vejo um cachorro deitado, eu sei que o cachorro ele pode se levantar, avançar contra mim, fugir de mim, começar a latir. Porque todas essas ações pertencem à ordem interna do cachorro. Pertence à sua natureza. Minha inteligência capta isso daí. Eu não espero que o cachorro levante e saia voando.
Eu não espero que o cachorro levante e comece a resolver equações matemáticas, problemas matemáticos. Não. Por quê? Porque essas ações não pertencem à ordem canina. Então, veja que coisa curiosa. A realidade ao nosso redor é um cosmos. Cosmos no sentido grego, que significa ordem. Tudo que existe na realidade existe obedecendo uma natureza, uma ordem. Pô. A realidade ela é cósmica, ela não é caótica. Caos é o oposto de cosmos. Caos é desordem. A realidade possui ordem. Então, veja, se a minha inteligência só consegue captar o que tem ordem, e a minha inteligência capta a verdade, isso supõe que a realidade tem ordem, horas. E se a realidade tem ordem, você vai me desculpar. Ela tem que ser ordenada por uma inteligência superior. Necessariamente tem que existir uma inteligência superior. Então, nesse caso aí, o ateu tem duas opções. Ó. Tem duas opções. Tá? Primeira opção, fingir que o mundo não é cósmico. Fingir que o mundo não é ordenado. Ah, o mundo é pura desordem. Só que aí, para ele afirmar isso, ele vai ter que negar a própria inteligência. Então, esse tipo de ateu, ele não pode dizer que ele é ateu porque ele é mais inteligente que o cristão. Ó. Não faz nenhum sentido. Ele está negando a inteligência. Ele está negando a captação das verdades. Ele vai ter que negar a verdade. Ele vai ter que negar a possibilidade da verdade. Então, como é que um ateu desse diz científico? Se o objetivo da ciência é buscar verdades. Ou então o ateu tem uma segunda opção, assumir a ordem do mundo e dizer que essa ordem foi estabelecida através de um acaso, uma fortuidade, uma sorte. Veja, mas aí nesse segundo caso, é verdade, pode ter essa possibilidade, pode ter. Só que ele vai me desculpar. Nesse segundo tipo de ateísmo, eu preciso de uma crença cega. E veja, o ateu acusa o cristão de crença cega, porque ele não sabe o que é fé. Então é necessário ter muito mais crença para acreditar na possibilidade que essa ordem veio do acaso e que, pior, essa ordem é mantida até hoje sem errar por uma confluência de acasos, de coincidências. Essa hipótese, ela é possível? É uma hipótese, mas assim, é uma hipótese muito fraca. Uma hipótese superior a essa é supor que Deus exista. E que esse Deus seja dotado de uma inteligência divina, ao ponto de ordenar o mundo. Percebe? Então, veja, em comparações de hipóteses, a hipótese mais forte é de que Deus existe. Isso usando apenas a razão no campo das hipóteses. No campo das hipóteses. Então, veja que a fala do ateu ao defender a hipótese de que a ordem veio do acaso é uma hipótese muito fraca. A pergunta é, com isso eu consigo comprovar que Deus existe? Não. Mas eu consigo, pelo menos, mostrar que a hipótese que Deus existe é muito mais forte do que a hipótese que Deus não existe. Percebe? É mais ou menos assim, ó. Imagine uma sala toda bagunçada. Uma bagunça. Quando você entra numa sala dessa, você fala assim, nossa senhora, que bagunça, que caos, não estou entendendo nada. É óbvio. Sua inteligência só capta o que tem ordem, ali está um caos. Para o ateu, a porta vai estar aberta e ventos aleatórios vão mexer naquela bagunça e ordenar aquela bagunça, de maneira aleatória. E essa bagunça vai ser ordenada para todo o sempre. Isso é uma hipótese muito fraca. Uma hipótese mais forte é, encontrando a sala ordenada, é perceber que um ser dotado de inteligência entrou nessa sala e colocou tudo em ordem, horas. De maneira análoga, podemos supor o criador ordenador, o criador dotado de inteligência. Perceberam? Então, assim, a hipótese que o ateu do segundo modelo que eu estou exemplificando defende é muito fraca. Prefiro adotar a hipótese de que Deus exista, pelas razões que eu acabei de mencionar. Ok, meus amigos? Reforço o convite, se matriculem no nosso curso de Introdução à Filosofia. Por exemplo, agora estamos na 5ª aula sobre Santo Tomás de Aquino. Estamos nos aproximando da prova racional da existência de Deus através das 5 vias. Nesse vídeo eu não provei que Deus existe,
Mas no nosso curso de filosofia nós vamos provar. Esse vídeo apenas quis mostrar que a hipótese de que Deus existe é muito mais forte do que a hipótese de que Deus não existe. Ok, meus amigos? Fiquem com Deus, até mais, até o próximo vídeo.